todos os livros da Bíblia e hoje nós vamos dar sequência, continuidade à segunda divisão da Bíblia, denominada livros históricos. Vamos iniciar também estudando de início ao primeiro livro histórico da Bíblia, nesta segunda divisão, que é o livro de Josué. Mas preparei para vocês aqui uma introdução aos livros históricos para a gente passar aqui bem rápido fazer um comentário sobre os livros históricos. Desde já eu convido você a pegar seu caderno de anotações, seu marca-texto, sua caneta, sua Bíblia. Nós vamos fazer um momento de oração a Deus para termos uma aula abençoada em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te damos graça mais uma vez por esse momento, que o Senhor possa trazer a iluminação ao meu coração, meu Pai, para transmitir mais o ensino da tua palavra aos queridos alunos, que eles possam crescer na graça, no conhecimento, serem cada vez mais edificados pelo Senhor, em nome de Jesus. Introdução aos livros históricos. Nós estudamos nas aulas passadas a primeira divisão da Bíblia, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, terminando em Deuteronômio. E agora a segunda divisão da Bíblia se inicia e leva o nome de livros históricos. Nós temos aí pelo menos 12 livros históricos, né? Desde Josué até o livro de Esté. Na continuação do Pentateuco encontram-se os livros históricos. No cano da Bíblia hebraica, que é a Bíblia princípio, né, da história, que é a Bíblia hebraica, a Taná, os 6 livros de Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis, 2ª Reis, formam um conjunto que é denominado genericamente profetas anteriores. Ou seja, na Bíblia da Taná, que é a Bíblia hebraica, não tem essa separação de 1ª, 2ª Samuel como tem na nossa Bíblia, tá bom? É um livro só, 1ª e 2ª Reis também é um livro só, 1ª e 2ª Samuel é um livro só. Este título vem de uma antiga tradição, segundo a qual esses livros foram compostos por alguns dos profetas de Israel. A fé do povo israelita descobriu nesses livros os vínculos estreitos que existem entre a história narrada e a mensagem profética que nela se proclama. Personagens como Josué, Samuel, Débora, Gideão, Saul, Davi e Salomão, principais protagonistas dos fatos registrados nesses livros históricos, fazem parte do plano de salvação suposto por Deus em favor do ser humano. Há 12 livros históricos na Bíblia em língua portuguesa, e a Bíblia hebraica uniu alguns desses livros formando grupos. Daí ter ela no Antigo Testamento apenas 24 livros em vez de 39, como é a nossa. São eles: Josué, né, narra a ocupação da Terra Prometida, e quero fazer aqui um comentário que, para mim, no Antigo Testamento, é uma das partes que mais prendem a nossa atenção, são os livros históricos, porque quem gosta muito de história, né, de estudar algo, algum assunto, que algum fato relatado, acaba se apegando muito aos livros históricos. Então, assim, é uma leitura muito boa a gente entender a história de Josué, o período dos juízes, dos reis, né? A história de Ruth, de Esté, o período depois pós-cativeiro babilônico, com Esdras e Neemias. Então, trazendo um resumo aqui de cada livro, né, muito rápido aqui. Josué narra a ocupação da terra prometida. Enfim, a promessa foi cumprida, estabelecida por Deus, né, se cumpre. Juízes narra os tempos tumultuados após a ocupação da terra, antes que o povo fosse governado por reis e tivesse um regime político centralizado. Ou seja, uma das coisas que a gente aprende no livro de Juízes é que não havia reis ainda estabelecidos sobre o povo de Deus. Ruth narra a história de lealdade e amor numa família durante o período dos juízes.
Primeiro e segundo Samuel retratam um período de transição do governo tribal teocrático, né? Governo dos juízes para o governo monárquico, aonde agora haveria, né, um homem estabelecido como rei. Primeira e segunda Reis narram a atuação dos reis, a divisão em dois reinos, Israel e Judá, e o declínio de ambos até a queda de Jerusalém e início do cativeiro. Primeira e segunda Crônicas repetem a história de Israel até a restauração. Esdras e Neemias continua a história com a volta dos primeiros judeus sobre o governo de Ciro até o ano 400 a.C. Esté relata a história de Esté, né, a rainha, a moça judia que se tornou rainha por causa de seu casamento com um rei gentil. Então, passei apenas aí um resumo sobre os livros históricos e no decorrer das aulas nós vamos aprender sobre cada livro. Então, temos aí pelo menos uma missão a partir de hoje aí de 12 livros a aprender para finalizarmos a segunda divisão da Bíblia, livros históricos. Vamos estudar então hoje o livro de Josué. O livro de Josué, para você que quiser fazer uma leitura calma, tranquila, você vai ter mais ou menos aí 2 horas e 10 minutos para concluir a leitura desse livro, tá bom? 2 horas e 10 minutos. Então, pelo menos 24 capítulos, 658 versículos. Josué em hebraico quer dizer Deus é salvação. E em grego, Josué toma a forma de Jesus ou Jesus. Ou seja, na língua do Antigo Testamento, no hebraico, a palavra Josué, Deus é salvação. Na língua grega, que é o Novo Testamento, o sentido da palavra agora é Jesus ou Jesus, né? E levando isso para o sentido espiritual, Deus é salvação. E como eu disse em aulas passadas, o Josué representa a figura de Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas, porque é ele que leva o povo a atravessar o Jordão e a conquistar a terra prometida, como Jesus também faz conosco, que através da pessoa de Jesus nós alcançamos a Canaã celestial, a terra que está já preparada para nós. Então, já de início, eu já começo trazendo aqui uma cristologia prefigurada na pessoa de Josué, né, que simboliza o próprio Jesus. Como eu disse em aulas passadas, o Moisés representava a lei, e a lei não poderia salvar o homem, né? Apenas apontava para Deus, a lei era a sombra. O Moisés não pôde fazer o povo atravessar a terra prometida, simbolizando assim a lei que não salva, mas vem Jesus e ele conclui essa tarefa da salvação. O livro conta a história de como Deus cumpriu seu convênio de dar aos filhos de Israel sua terra prometida de Canaã. Deus cumpriu a sua palavra. Embora a antiga geração morreu no deserto, né, eles murmuraram contra Deus, como está escrito em Números capítulo 14, Deus não poupou eles, né, acabaram que todos morreram no deserto, como eu disse, apenas Josué e Calebe vão ser os únicos dois que vão atravessar a terra prometida, aqueles que saíram do Egito, mas o restante da geração dos mais velhos, eles morreram no deserto. Apenas a nova geração, até os 20 anos de idade, né, que vai herdar a terra prometida. E aqui nós vemos a fidelidade de Deus. Deus cumpriu a sua promessa, e a promessa também, quando foi falada justamente com Abraão, né, sobre essa terra, sobre esta Canaã. Em hebraico, Josué significa o Senhor salva, como eu disse, ou o Senhor concede a vitória. E a forma grega desse nome é Jesus. Eu gosto de, às vezes, trazer alguma repetição, porque isso ajuda com que nós possamos memorizar partes do nosso estudo, tá bom? Sempre, às vezes, parece que eu sou meio repetitivo nas nossas aulas ou estudos, mas isso é
proposital para que possamos gravar melhor, né, algumas partes do estudo do nosso ensino. Vamos continuando aqui falando também da autoria. A tradição judaica atribui a Josué a autoria literária do livro, exceto 5 versículos finais que descreve a sua morte e seu legado. Ou seja, não tinha como Josué falar da morte dele, né, e do seu legado. Então, os versículos finais, provavelmente, né, foi alguém muito chegado, muito próximo a Josué que vai dar o término, né, a conclusão dessa literatura. 2 vezes o livro menciona o ato de escrever em conexão com Josué, pelo menos no capítulo 18, no capítulo 24. As evidências internas do livro indicam enfaticamente que o seu autor foi testemunha ocular da conquista. Quando diz assim, ó, nós, que está no capítulo 5 e o versículo 6. Quando Josué diz nós, ele se inclui no momento da conquista, ele se inclui naquele acontecimento, dando a entender, então, que o próprio Josué estava presente e também se apossou dessa promessa gloriosa do Senhor. Josué morreu em cerca de 1375 a.C., aos 110 anos de idade, conforme Josué capítulo 24 e o versículo 29. Então, nós vemos aqui a questão da data, queridos alunos, é muito relativa. Nunca se tem uma conclusão perfeita das datas específicas, tanto a período de autoria dos livros, ou a morte, né, de tal pessoa, e nós temos sempre aí algo aproximado. Então, possa ser que você vá estudar outra literatura e encontre uma data diferente, mas provavelmente vai ser aproximada a essa, né, pouca coisa antes ou pouca coisa depois, mas isso de fato também não é tão interessante para nós estudando aí sobre o livro de Josué. Apropriadamente, o livro recebe o nome do seu personagem principal, que se destaca como líder escolhido por Deus do começo ao fim. Então, o personagem principal que a gente tem é o próprio Josué, aquele que acompanhava o Moisés em momentos que Moisés está se apresentando a Deus, e como o Êxodo capítulo 33 e 11, nós vamos ver que o Josué está com Moisés ali, né, no momento, na tenda, ele não se apartava da tenda, e ele estava ali provavelmente buscando também ter o mesmo relacionamento que Moisés tinha com Deus. Josué, que era um líder, né, de exército, de batalha. Os antecedentes pessoais de Josué muito contribuíram para que ele se tornasse o líder da conquista. Josué viveu próximo ao fim da opressão de Israel pelo Egito e testemunhou as 10 pragas que Deus enviou a este país como castigo, né? Ele testemunhou a primeira Páscoa, a travessia milagrosa do Mar Vermelho, os sinais, os juízos sobrenaturais durante as peregrinações de Israel no deserto, ou seja, Deus castigando os rebeldes. Somente ele acompanhou Moisés na subida do Monte Sinai, quando Deus deu a Israel os 10 mandamentos. Como auxiliar de Moisés, ele demonstrava intensa devoção e amor a Deus. Quando foi escolhido para substituir Moisés, já era um homem em que há o Espírito de Deus. Né? Que lindo! E é sempre importante isso para um líder, preparar um substituto. E que esse substituto possa ser alguém em que tenha o Espírito de Deus sobre a vida dele. Né? Ou seja, o Josué não era um desocupado também. Quando ele vai ser preparado por Deus, o Josué já estava sendo ocupado, trabalhando, ajudando o profeta Moisés. E assim ele recebe essa grande responsabilidade. Tanto é que no início do livro de Josué, a gente já vê essa preocupação tão grande do Josué, porque ele sabe que a responsabilidade é grande. Ele sabia da responsabilidade que Moisés teve sobre o povo,
e caiu sobre ele agora esta responsabilidade. O Moisés agora era morto, e tipo assim, o que eu vou fazer? Né? Como guiar esse povo? Como manter esse povo obedecendo ao Senhor? Mas Deus prometeu para ele que se ele obedecesse as palavras que estavam escritas no livro da lei, né? Tudo aquilo que foi passado para Moisés, o Senhor prometeu: Josué, se você seguir a instrução que está na minha palavra, no livro da lei, eu serei contigo em todas as ocasiões e te farei prosperar. É muito linda essa promessa que o Senhor fez diretamente, né, e pessoalmente para o líder Josué. Divisão do livro. Nós temos aí a preparação da herança, né, pelo menos do capítulo 1 até o capítulo 5. Nós temos possuindo a herança, do capítulo 6 ao capítulo 12. Nós temos compartilhando a herança, capítulo 13, né? Ou seja, aqui já é a divisão da herança, das posses, né, da terra, até o capítulo 22. O discurso final de Josué e a sua morte, que vai se encerrar no capítulo 23 e o 24. Então, nós temos preparação, preparando para a herança, possuindo a herança, compartilhando a herança, né, usufruindo agora, dividindo, e o discurso final de Josué e a sua morte. Esboço do livro. Pelo menos no capítulo 1 nós temos a chamada de Josué, e como eu disse, é muito lindo, tanto é que eu quero fazer uma leitura desse versículo que eu acho muito lindo, porque no versículo 6, Deus diz assim para o Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais. E lá no versículo 7, novamente Deus manda ele se esforçar de novo. Parece que Deus conhecia a insegurança do coração de Josué e o próprio Deus está o fortalecendo, dizendo: tenha esforço, tenha esforço. E a gente vê aqui que aquilo que Deus quer fazer na vida dos seus filhos exige uma perseverança e existe um esforço. O versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Deus disse para Josué: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. O que Deus está falando, Josué, tem que estar na tua boca a palavra que eu disse. Medita nela de dia e de noite, ou seja, constantemente na sua vida diária. Tenha meditação da minha palavra. Porque se você fizer isso, você vai prosperar o teu caminho e te conduzirá retamente. Não te mandei eu, versículo 9, esforça-te, mais uma vez Deus dizendo, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E essa promessa, querido aluno, é para aqueles que guardam a palavra de Deus no seu coração. Deus disse: a tua parte é esforçar e ter bom ânimo, mas não tenha medo, não te espantes, porque eu serei com você por onde quer que andares, se tu guardares a minha palavra. Essa foi a chamada de Josué e essa palavra de consolo, né, de edificação de Deus para Josué. Nós temos no capítulo 2 a escolha de Raabe, né? A Raabe, que era uma prostituta em Jericó, né? E ela vai ser ali uma pessoa poupada pelos israelitas, né? Depois nós vamos falar um pouquinho dela. A passagem do Jordão, né? Raabe guardou ali os espias de Israel, né, na sua casa. Nós temos a passagem, a travessia do Jordão, Deus repetindo o milagre que aconteceu no Mar Vermelho, que o Jordão vai se abrir para a passagem daqueles que estavam carregando a arca de Deus.
e para também que eles possam, né, tomar posse dessa promessa. Do 4 e 5, o monumento em Gilgal, a conquista de Jericó, capítulo 6. O capítulo 7 é o pecado de Acã. Acã havia tomado despojo pagão, né, e trouxe prejuízo para o arraial. De fato que depois de descoberto o pecado de Acã, ele teve que ser morto. Capítulo 8, a conquista de Ai, né? Ou alguns falam Ai, mas pelo menos a pronúncia que eu conheço é Ai. Capítulo 9 é ao 12, batalhas e vitórias de Josué, porque Josué se tornou um homem de guerras. 13 ao 19 é a divisão da terra. Capítulo 20 é as cidades refúgio. Eu acho interessante das cidades refúgio, porque essas cidades vão servir como uma porção da graça de Deus no Antigo Testamento. Pessoas poderiam cometer crimes, talvez sem intenção, sem querer, né? Tem vários outros exemplos, sim, mas esse é um que me vem à mente aqui. E para que essas pessoas não fossem punidas, talvez pelo familiar da vítima, essas cidades refúgio ficavam ali para aquele culpado, né, poder passar por um processo de avaliação do seu ato e talvez, na maioria dos casos, ele ser absolvido. Se ele fosse criminoso, realmente, de fato, ali cometeu algo errado, ele seria entregue à família daquela pessoa que foi morta, e essa família poderia executar juízo sobre ele, mas se ele talvez ali tivesse um indício de inocência, a cidade refúgio era para que pudesse livrá-lo, né? Era um refúgio para esse que cometeu o delito, é uma porção daqui da misericórdia, da graça de Deus sobre a vida daqueles que talvez tivessem cometido algum delito. Capítulo 21, a cidade dos levitas. 22, a desmobilização dos exércitos. 23, os últimos conselhos de Josué. E o 24, despedida e a morte de Josué. Então está aí o esboço do livro e agora nós vamos falar sobre a data do livro. Por volta de 1375 a.C., né, foi redigido aí esse livro. O livro de Josué cobre cerca de 20 anos da história de Israel sobre a liderança de Josué, assistente e sucessor de Moisés. Pelo menos 20 anos, né, a gente tem uma base aí. Josué ficou liderando o povo de Israel. O local, a história começa a leste do Rio Jordão, atual território da Jordânia. Depois, os israelitas atravessam o rio e invadem Canaã, local atualmente conhecido como Israel, né? Que é hoje também situada a mesma atualidade, né? Israel atual de hoje, que é a terra prometida do Senhor, que a gente conhece como Terra Santa, a terra de Israel. Tempo de ação, da morte de Moisés até a morte de Josué. Portanto, o livro, né, pegando da morte de Moisés, como eu disse, as datas podem variar, da morte de Moisés até a morte de Josué, é um período de 20 a 24 anos. Eu deixei 24 anos aqui, mas é baseado aí entre 20 a 24 anos. Tema: a conquista e a divisão da terra de Canaã poderia ser o tema mais assim abrangente do livro de Josué. A fidelidade de Deus dando posse da herança prometida a Abraão, Deus cumpriu, porque Deus é fiel ao que ele fala, ainda que o homem seja infiel, Deus promete, continua sendo fiel àquilo que ele diz, ele não pode negar-se a si mesmo, né? Deus, como não tem ninguém para jurar, Deus jura por ele mesmo, né? Ele não tem ninguém abaixo dele ou acima dele, né? Na verdade, acima dele para fazer o juramento, ele jura por ele mesmo e ele cumpre a sua promessa. Cerca de 700 anos após ele ter feito a promessa. Então, a promessa de Deus tinha sido feita cerca de 700 anos antes, mas fato é, não importa o tempo, receba essa palavra, e agora eu ensino isso como um pregador do Evangelho.
Não importa o tempo que o Senhor te prometeu, fato é que Ele irá cumprir a sua promessa. E glória a Deus por isso. Assim como Ele prometeu o Messias também, cerca de 700 anos, né? Quando Isaías está trazendo uma mensagem profética, a promessa se cumpriu, assim como foi prometido lá em Gênesis capítulo 3 e 15, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, a promessa também se cumpriu. E assim como ele disse que ele vai voltar, nós acreditamos que essa promessa também vai se cumprir. Vamos para o verso-chave. O verso-chave é o capítulo 1 e o versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Deus dizendo, né? Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus falou com Josué dessa maneira. Passa este Jordão, e tu e este povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. É muito interessante isso, porque na nossa vida nós teremos que atravessar alguns Jordães para poder tomarmos posse da vitória que o Senhor tem para nós. E da mesma maneira que nós possamos olhar o Jordão a ser atravessado, nós vemos que Deus pode abrir. Eu só tenho que continuar me esforçando e passar o Jordão para tomar posse, porque Deus, ele é poderoso para realizar a sua promessa. Contexto histórico do livro de Josué. O livro começa nas vésperas da entrada de Israel em Canaã. O povo já está prestes a atravessar para tomar posse da Canaã. Politicamente, Canaã se dividia em várias cidades e estados, cada com seu governo autocrático e todas hostis umas às outras, né? Como que era moralmente? Moralmente, as pessoas eram depravadas, a baderna e a brutalidade eram comuns, porque os habitantes de Canaã, antes do povo de Israel chegar, eram um povo gentil, um povo pagão, né? Um povo sincrético, um povo politeísta que adoravam vários deuses, e um povo totalmente entregue à depravação, à imoralidade, a conflitos entre eles mesmos, né? E Deus deixou com que a taça dos seus pecados fossem enchendo, né? Para que esse povo pudesse, agora o povo de Israel, tomar posse da terra. A religião cananeia enfatizava a fertilidade e o sexo, a adoração da serpente e o sacrifício, né? Ficou um erro de digitação, mas o sacrifício de crianças. O cenário estava estabelecido e a terra era propícia para a conquista. O livro de Josué relata a travessia do Jordão por Israel, bem como a conquista e o povoamento de Canaã pelas 12 tribos, sobre a liderança de Josué. Quando fala do sacrifício de crianças, eu me lembro aí, provavelmente possa ter sido o sacrifício feito ao deus Moloque. Era muito comum o deus pagão Moloque receber as ofertas do sacrifício de crianças. Nós temos do capítulo 1 ao 12 falando sobre a invasão, né, de Canaã. Do capítulo 13 ao 21 relata uma divisão para as terras, para que as tribos pudessem tomar posse de cada um com o seu direito territorial. E do capítulo 22 ao 24 dão-nos atos e discursos finais de Josué. E eu já quero dar aqui, né, um spoiler, né, como diz, um adiantamento, porque o livro de Juízes, que vai vir depois da morte de Josué, vai terminar de forma muito triste, porque esse povo abandonou, né, tudo aquilo que Josué tinha feito. E às vezes acontece muito disso, morre um líder, aqueles que o substituem talvez não tenham a mesma piedade, a mesma obediência, a mesma devoção a Deus, o mesmo respeito e submissão a Deus, e acabam se afastando muito dos princípios daqueles que vieram antes. Então, no livro de Juízes, o povo começa a fazer o que cada um
pensava ser o correto da sua mesma forma e acabaram desagradando a Deus. Vamos continuando aqui do contexto histórico. O livro de Josué enfatiza a fidelidade de Deus em conceder ao povo de Israel a terra prometida, a importância da lei a ser seguida. Quando se fala a lei de Deus, de principal entre os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, que é a lei do Senhor, dos, eu posso dizer, o mais importante é o livro de Deuteronômio, porque ele resume toda a lei que foi dada por Deus a Moisés. Então Deus, Josué, né, o livro de Josué enfatiza a fidelidade de Deus, a importância da lei, né? Não apenas oral, mas principalmente também a lei que foi escrita, e a santidade de Deus e o juízo do Senhor aos pecadores cananeus, porque o povo ímpio que estava na terra seria punido pelo Senhor, para que Israel pudesse tomar posse da terra. Em Jericó, o primeiro obstáculo significativo, né, foi esse povo aí, os cananeus, os pagãos, mas a prostituta Raabe ajuda os espiões e ganha proteção divina, tendo a sua casa poupada quando a cidade é destruída. Então, como Raabe vai esconder os espias de Israel, ali vai ter como que um pacto, uma aliança, e ela diz assim, ó, o Deus de vocês é conhecido em toda a região, nós sabemos que ele é poderoso. E ela vai pedir para os espias, eu vou guardar vocês aqui, mas poupem a minha casa quando vocês invadirem Jericó. E ela vai deixar ali, né, um sinal de uma forma de um pano vermelho, né, na janela ali. E aquele vermelho simboliza talvez de uma maneira espiritual o sacrifício de Jesus. E aonde estava aquele símbolo vermelho na casa de Raabe, o povo de Israel não entrou para destruir, e a casa dela foi poupada, e ela agora se torna, né, uma mulher convertida também à nação de Israel, né? Isso é muito interessante. O exército de Josué marcha, soprando trompetes e gritando, e Deus derruba os muros de Jericó. Essa passagem também é muito linda, sobre o declínio, a derrubada dos muros de Jericó, que, segundo estudiosos, eram muralhas muito grandes que tinham casas edificadas sobre o muro, né? Historiadores também chegam a dizer que a casa de Raabe estava edificada sobre um muro, um desses muros da cidade de Jericó. Ele lidera uma campanha militar bem-sucedida para exterminar do lugar os povos adoradores de ídolos. Quais desses povos eram? Alguns deles hititas, amonitas, cananeus, heveus e jebuseus, todos esses deuses pagãos. E a ordem de Deus para o povo de Israel foi: expulsem o povo, exterminem desses povos e não deixe nenhum dos inimigos permanecer no local. Mas no livro de Juízes nós vamos ver que o povo não obedeceu ao Senhor e começa a deixar e começa a morar juntamente com alguns dos cananeus ali, e Deus permite que os cananeus, alguns dos inimigos, comecem a se fortalecer dentre o povo de Israel e depois trave guerra e vença até mesmo alguns dos povos de Israel, mas isso aí é estudo, né, para o livro de Juízes. Em dado momento, Deus responde à oração de Josué para fazer o sol parar no céu. Se eu não me engano, o texto bíblico vai dizer, né, que a terra parou, até porque quando o escritor está escrevendo isso, né, Josué, por exemplo, ele não tinha um conhecimento específico, por exemplo, científico, né, astrônomo, para saber se era a Terra que girava ou não, né? Então a gente vai ver algumas coisas, por exemplo, quando a Bíblia diz, né, que Deus é aquele que sonda os rins, que conhece, né, as entranhas, é porque naquele período antigo pessoas acreditavam que a memória, que o conhecimento, que a fonte do conhecimento ficava nas entranhas. E por isso havia escritos assim, era a limitação
do conhecimento científico daquele tempo. Então, algumas traduções, né, vão trazer dessa maneira, dizendo que foi a terra que parou ali, mas nós vamos ver de fato que, né, Deus faz o sol parar no céu, dando ao seu povo mais tempo para contemplar a batalha, né, ou completar a batalha. Olha o que Deus pode fazer, né, através de uma oração. Com as cidades mais importantes finalmente subjugadas, Josué divide a terra entre as 12 tribos de Israel, lembrando as pessoas que devem permanecer fiéis a Deus que os levou para casa, né? Talvez fazendo só uma correção aqui, que eu acredito que nos dias de hoje, né, o estudo que melhor explica isso é que o fato que era a Terra que gira em torno do Sol. Deixei aqui um mapinha para que vocês possam ter uma noção, né, uma noção básica. Eu vou tentar colocar um zoom aqui para a gente ver aí sobre a divisão da Terra, né? Os primeiros limites estabelecidos, né? E cada tribo tomou posse, né? Deixa eu procurar encontrar aqui, né, uma forma de eu marcar para vocês. Cada detalhe, né, que eu estou colocando aqui de vermelhinho, né, Manassés, Zebulon, né, Issacar, Efraim, né, Judá, que tomou posse aqui, ó, essa parte verde toda aqui, é a região, Simeão, né, todas, Ruben, né, toda essa parte, né, que foi dividida para que as 12 tribos pudessem tomar conta, né? As divisões das tribos aqui, bem detalhada para vocês, né? Ter uma compreensão aí de como realmente, né, funcionava a divisão. Aí eu coloquei do outro lado também, né? A ocupação da terra também nesse sentido aqui, ó. Colocar um zoom aqui para vocês, também com o nome aí, ó. As partes aqui, Judá, né, a parte de Ruben, Efraim, né, Zebulon, Naftali, Dan, todas as tribos, né, adquiriram suas partes para poderem viver em harmonia, né, conquistando, usufruindo das promessas do Senhor na terra que manava leite e mel. Segundo alguns historiadores, aí chegava a dizer que cachos de uvas precisavam de ser carregados aí por vários homens. Era algo, parece que sobrenatural, a forma como que esse ambiente tinha de prosperidade, né? Então é só para você ter mais ou menos aí um pouquinho de noção sobre essa região aí, onde Deus cumpriu a promessa para que o povo pudesse usufruir da terra que o Senhor havia prometido. Uma prostituta na genealogia de Jesus. Eu quero falar agora sobre Raabe. Os israelitas não somente pouparam Raabe, a prostituta que guardou os espias, que protegeu os espias, a prostituta por ter ajudado seus espiões em Jericó, como também a aceitaram como uma convertida ao judaísmo, né? Isso é muito lindo, muito lindo. No entanto, o Novo Testamento, ao colocá-la na árvore genealógica de Jesus, conta-nos que ela se casou com um homem chamado Salmão e tornou-se tataravó do rei Davi. A Raabe, né, que era gentia, se casou com o Salmão e agora se tornou, né, tataravó do rei Davi. Olha que interessante isso aí, como que Deus pode honrar uma pessoa que para a sociedade daquele tempo não tinha nenhum valor, era julgada, né, era usada como um objeto, mas olha só o que Deus pode fazer e como ela foi importante agora para a história genealógica de Jesus.
Mateus capítulo 1, né, 5 e 6. É possível que Mateus estivesse falando de outra Raabe, porém há apenas uma Raabe famosa na Bíblia, uma ex-prostituta com um passado tão manchado quanto de outras 3 mulheres listadas como ancestrais de Jesus. Nós temos também aí as ancestrais de Jesus, a Tamar, que dormiu com o sogro Judá, né? A Batseba, que cometeu adultério com Davi, também vai fazer parte aí da linhagem genealógica de Jesus. A Ruth, uma moabita estrangeira, né? Essa sim era uma mulher estrangeira da atual Jordânia, que era a bisavó de Davi, né? A história de Ruth também é muito linda e a gente vai falar disso mais adiante. Depois nós vamos chegar depois nesse livro aí de Ruth. Alguns estudiosos bíblicos especulam que Mateus, ao incluir a incluiu para mostrar que as mulheres com passado questionável, como Maria, né, a mãe solteira de Jesus, foram mães dos maiores reis de Israel e dignas de respeito. Então fica aí, né, essa lição de aprendizado de algo muito bonito do que Deus pode fazer, né, na vida de pessoas aí que provavelmente poderiam não ter nenhuma evidência de se tornar importante, de dar continuidade a uma história tão linda, mas Deus fez esse cenário aí ser mudado, né, a favor dessas mulheres, e elas participaram da história e ficaram marcadas também na história, mesmo com as suas falhas, mesmo talvez com seus passados ruins, mas fato é que a graça de Deus alcançou estas mulheres. Últimas palavras de Josué. Escolhei nesse dia a quem servireis. Esse versículo também é muito lindo, né? Porém, quanto a mim, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu vejo aqui essa questão do livre-arbítrio muito detalhada, porque Josué diz: vocês podem escolher a quem vocês querem servir, porque nós podemos escolher se servimos a Deus ou não. Porém, o Josué diz assim: quanto a mim, eu vou dizer a minha escolha. Eu, não somente eu, mas eu também tenho uma preocupação com a minha casa, e a minha casa nós decidimos servir ao Senhor. Os anos se passam e Josué envelhece. Ele está com 110 anos e sabe que em breve morrerá. Então convoca os líderes das tribos pela última vez. Como Moisés fez em seus últimos dias com o povo, Josué fala com compaixão de um pai, encorajando os israelitas a renovarem a sua aliança com Deus. Josué identifica um problema sério. Os israelitas não expulsaram os cananeus. Então, Josué, no fim da sua vida, ele vai trazer conselhos, como Moisés também fez com o povo quando Moisés estava se despedindo. Mas o Josué percebe que os israelitas estão desobedecendo. Eles foram desobedientes a Deus, deixando que aqueles que estavam na terra antes da nação de Israel, alguns deles continuaram lá, né? E essas pessoas que continuaram lá futuramente vão se fortalecer e vão tornar-se inimigos do povo de Deus. Por isso Josué faz uma severa advertência. Porém, se de alguma maneira vós voltardes e vos unides ao remanescente destas nações, ou seja, se vocês se unirem àqueles que ficaram dessas nações pagãs, a saber, estas que permanecem no meio de vós, ou seja, alguns que vocês deveriam ter expulsado estão convivendo no meio de vocês, mas elas serão laços e armadilha para vós, até que pereçais desta boa terra que o Senhor vos deu. Alguns até pensaram assim: não vou expulsar essas pessoas, vou colocá-las aqui como funcionários, como escravos. Mas foi um erro, porque a ordem de Deus era: expulsem todos, quebrem todos os altares dos deuses pagãos, não deixe nenhum vestígio dos que estavam povoando a terra antes de vocês, mas eles não obedeceram à voz do Senhor. Cristologia em Josué, e eu queria muito a sua atenção nesse momento, porque
Como eu disse, sempre cada livro eu quero trazer um pouco da cristologia, de Cristo apresentado, prefigurado em cada livro. O nome Josué, como eu disse no hebraico, né? Yehoshua ou Yeshua, é o equivalente hebraico do nome Jesus no Novo Testamento, em grego. Josué, no seu encargo de introduzir Israel à Terra Prometida, é um tipo ou prefiguração no Antigo Testamento de Jesus, cuja obra foi levar muitos filhos à glória. Se Jesus leva muitos filhos à glória, a obra de Josué era que muitos desses povoassem, possuíssem a terra prometida que prefigura o céu, né, ou o paraíso. Além disso, assim também o segundo Josué a usara na conquista das nações no fim da história, né, que é o Cristo. Liderança. Josué lidera o povo para a terra prometida, assim como Jesus lidera o novo povo de Deus para a salvação. Conquista. A conquista da terra de Canaã por Josué é vista como uma prefiguração da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Descanso. Isso aqui para mim é uma das partes mais lindas, porque Josué tem um escritor do Novo Testamento, eu quero acreditar que é Paulo, ou o escritor da carta aos Hebreus, que vai dizer que Josué concedeu descanso ao povo da terra prometida, mas não era um descanso, vamos dizer, o descanso original, porque esse descanso ele não se perpetuou, mas Jesus é o descanso eterno. Jesus é o nosso sábado. Por isso que nós não vemos a repetição dentre os 10 mandamentos. O sábado não se repete no Novo Testamento, porque nós descansamos agora não em um dia, mas em uma pessoa que é Cristo Jesus. Josué concede descanso ao povo na terra prometida, enquanto Jesus oferece descanso eterno àqueles que nele creem. Guia. Josué é guiado por Deus para liderar o povo, assim como Jesus é guiado pelo Pai em sua missão. Aliança. O livro de Josué enfatiza a importância da obediência à aliança com Deus, o que se reflete na obediência de Cristo aos mandamentos do Pai. Jesus faz a vontade do Pai, Jesus cumpre as ordenanças e a lei do Pai. Guerreiro. Josué é apresentado como um guerreiro divino, combatendo em favor do povo, o que aponta para Cristo como vencedor sobre as forças do mal. E assim, nós finalizamos hoje o nosso estudo sobre o livro de Josué, né? E eu quero apenas citar algumas passagens do livro de Josué, porque Josué capítulo 3 e o versículo 5 tem uma frase muito linda que diz assim, ó: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. É um chamado ao povo a poder se manter em santidade ao Senhor. No capítulo 5 e o versículo 13, um anjo aparece para Josué, e esse anjo simboliza uma teofania, é uma prefiguração de Cristo, né? No Antigo Testamento, é o Cristo pré-encarnado, quando Jesus aparece em forma de anjo. Eu acho que eu já falei em aulas anteriores aqui sobre esse anjo, que algumas Bíblias ele se encontra como com letra maiúscula, né? Anjo do Senhor. E aqui Jesus é que aparece para Josué. Eu vou ler o versículo só para que vocês possam ter uma melhor compreensão. O versículo 14 do capítulo 5. E disse ele, né, o Josué perguntou assim: Você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Para esse homem que ele viu, né, e que tinha na mão uma espada nua. E ele respondeu assim para Josué: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça o sapato de teus pés,
porque o lugar que estás é santo, e fez Josué assim. Por que aqui que eu sei que é Cristo? Porque anjo não pode receber adoração. Mas o versículo 14 diz que Josué o adorou, e Josué não foi repreendido por esse homem, por esse anjo que apareceu para ele. Então aqui é a figura pré-encarnada, né? Ou seja, antes de Jesus vir como homem de um nascimento virginal, Jesus se manifestava por algumas vezes como esse anjo do Senhor. No capítulo 7, nós temos o pecado de Acã, né, por tomar dos despojos, né, de um ambiente pagão, né? Ele ocultou e Deus trouxe juízo sobre o povo de Israel. E Acã foi condenado, né? E o versículo 20 do capítulo 7, Acã, ele diz a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim, né? Reconhecendo o seu pecado aqui depois de ter sido descoberto. E deixa eu procurar aqui, né? Algumas partes para a gente finalizar. Deixa eu procurar aqui. Capítulos adiante, né? Fechando aqui os capítulos finais do livro de Josué, e eu quero falar aqui da morte de Josué, né? O capítulo 24 e o versículo 29. Capítulo 4, versículo 29. E depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos, né? Versículo 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam que toda a terra que o Senhor tinha feito a Israel. E também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. O que eu acho interessante aqui, né, e antes eu sempre falava assim, ó, dentre os antigos que saíram do Egito, 2 apenas entraram na terra prometida, que foi o Josué e Calebe. Mas hoje eu faço uma brincadeira e digo que foram 3. Mas como assim 3? A gente sabe que foi Josué e Calebe. Eu posso dizer 3 porque entrou também José. Embora entrou apenas os ossos de José. E essa era uma promessa, e o próprio José já havia profetizado, né? Acho que lá no finalzinho do Gênesis, o José já havia profetizado que Deus visitaria o seu povo. Deus visitou o seu povo, a promessa estava declarada, e ainda que José não a visse, mas os ossos dele entraram na terra prometida. E a palavra que eu deixo é: se Deus cumpre promessas até em ossos, quem dirá sobre nós que estamos vivos? Fato é que a fidelidade de Deus foi cumprida no livro de Josué. E assim, terminamos mais uma aula de hoje. Eu quero agradecer a você, né? Pedir desculpa aí, talvez por alguns erros de digitação, mas que Deus continue falando no seu coração. Volte a estudar, volte a ler o livro, aprenda mais sobre a palavra de Deus. Aguardo você na próxima aula. Compartilha essa aula, tá bom? Curta aí, se inscreva também no canal para que possamos alcançar mais pessoas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.